Olá pessoal, tudo bem? Bom, o tema da aula de hoje são as interações intermoleculares ou forças intermoleculares. Então eu vou falar um pouquinho sobre a definição, do que significa, como que a gente consegue determinar as forças intermoleculares entre algumas moléculas e as consequências disso para a temperatura de ebulição, para a temperatura de fusão e até para a solubilidade, que é um assunto que nós já discutimos em aula passada. Bom, as interações ou ligações ou forças intermoleculares acontecem entre moléculas. Então, intermolecular é entre uma molécula e a molécula vizinha. É diferente de uma ligação covalente, por exemplo, que é intramolecular. Acontece dentro da molécula, entre os átomos que formam essa molécula. Então, a interação intermolecular, eu preciso ter mais de uma molécula. Várias moléculas vão fazer interações intermoleculares entre si. Essas interações são as forças que mantêm a substância, o material, no estado sólido e no estado líquido. Lembrando que no estado sólido, as partículas, no caso, as moléculas, elas vão estar muito próximas, muito unidas ali, então as interações são muito efetivas. No caso do líquido, as interações elas existem, mas como existe uma mobilidade, as moléculas podem se movimentar dentro do líquido, significa que essas interações não são tão fortes, não são tão efetivas. Já no estado gasoso, onde eu tenho as moléculas livres para se movimentar, as interações intermoleculares praticamente não existem. A gente pode dizer que são desprezíveis. Então, por isso que a definição diz que essas forças, elas mantêm as moléculas unidas no estado sólido e líquido. Já no estado gasoso, isso não vai acontecer. Bom, existem três tipos fundamentais aqui, que é o que a gente vai estudar. Depois existem forças derivadas, íon dipolo, tal, mas vamos falar dessas três em aula, que são as interações do tipo dipolo permanente e dipolo permanente. Esse é o nome mesmo, é longo, mas é isso mesmo. As ligações ou pontes de hidrogênio, ponte de hidrogênio é um nome mais antigo, já não é tão usado, mas ligação de hidrogênio, e a interação do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, cada tipo de interação vai aparecer num tipo de molécula, de acordo com a polaridade que essa molécula apresenta. Por isso que é tão importante estudar antes a geometria molecular e a polaridade de moléculas, porque tudo tem a ver aqui para descobrirem, para caracterizar as interações intermoleculares. Bom, a gente vai falar de um tipo de cada vez. Primeiro, as interações do tipo dipolo permanente e dipolo permanente. Bom, o que acontece quando uma substância interage dessa maneira? A primeira coisa está em destaque ali, ó. Essa interação ocorre em moléculas polares, então é importante saber determinar a polaridade das moléculas. Eu vou pegar como exemplo, o HCl que já está ali, destacado. Então, como que é uma molécula de HCl? Eu tenho um hidrogênio, esse hidrogênio tem um elétron na camada de valência, ele está ligado ao cloro, que também tem uma quantidade já definida, de acordo com a família lá da tabela periódica. Aqui vai acontecer o compartilhamento de elétrons, e a gente viu nas últimas aulas que a polaridade ela vai depender da geometria da molécula e da eletronegatividade dos átomos. E a gente sabe que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, de acordo com aquela escala, que tem o flúor, o oxigênio, uma escala importante tem que memorizar. O que eu posso dizer, então? Que o cloro ele atrai mais os elétrons da ligação para próximo dele. Então, eu tenho aqui um vetor que eu chamo de vetor μ, ou vetor momento dipolar, e esse vetor indica que os elétrons estão sendo mais atraídos pelo cloro do que pelo hidrogênio. Então, essa molécula, assim como a ligação entre o H e o Cl, essa molécula é polar. O que significa ser polar? A gente já viu que ser polar é formar polos. Significa, vou redesenhar a molécula aqui agora com fórmula estrutural, tá? Significa que aqui na região próxima ao cloro, eu tenho o polo negativo dessa molécula, porque o vetor está apontando para cá. Assim como lá no hidrogênio, eu vou ter o polo positivo dessa molécula. Então, essa molécula ela é polar, ela tem um dipolo, região positiva e região negativa. O que acontece quando outras moléculas parecidas com essa aqui, começam a se aproximar dela? Bom, a parte
negativa, ou seja, o polo negativo de uma molécula vai se alinhando, vai se aproximando do polo positivo da outra. Então, ó, positivo aqui, e aí começa a haver uma força de atração. Positivo atrai negativo, nós já sabemos disso, né? Nós já sabemos que existe essa diferença de cargas e atração entre elas. Bom, o que vai acontecer? Se eu tiver num frasco, num recipiente com muitas moléculas de HCl, essas moléculas vão interagir, vão se atrair simultaneamente, que é o que a gente chama de dipolo permanente, dipolo permanente. O que é o dipolo permanente? É essa atração entre a molécula de HCl aqui de cima e essa de baixo. Então, essa interação aqui, ó, a atração entre elas, é o que nós vamos chamar de força intermolecular, nesse caso, dipolo permanente, dipolo permanente. Mas a gente pode simplificar chamando apenas de dipolo-dipolo. O que isso significa? Que o dipolo de uma molécula, ele interage com o dipolo da outra. Então, é um dipolo interagindo com o outro. Por isso que o nome é dipolo-dipolo. Eu posso também chamar de interação dipolar, é um nome válido, mas dipolo-dipolo é o mais comum. Então, o que é uma interação dipolo-dipolo? É uma força atrativa que aparece entre moléculas polares. Essa interação, então, é que mantém essas moléculas juntas, se elas estiverem formando, né, um sólido ou se estiverem no estado líquido. Então, os nomes estão aqui embaixo. Eu posso chamar de dipolo permanente, que é um nome mais comprido, né? Posso chamar de dipolo-dipolo, que é o mais utilizado, ou interação dipolar. Então, é uma interação em que o polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo de outra. Aqui tem duas maneiras de representar esse dipolo-dipolo, né? Eu fiz lá em cima o desenho da molécula de HCl, mas aqui embaixo, ó, eu posso ter uma representação com esferinhas, ó, o positivo com o negativo aqui. E aqui, ó, mostrando simplesmente a densidade de carga positiva e negativa, né, o delta positivo atraindo o negativo. Então, a interação dipolar é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, essa atração entre os polos da molécula. Aqui tem mais uma interação de polo e assim por diante. Isso pode acontecer em todas as moléculas que têm polo, todas as moléculas polares. Vou fazer um esqueminha aqui com H2S só para vocês verem. O H2S é uma molécula angular. Tem que lembrar a geometria, viu? Porque é importante. Dá uma estudadinha quem não lembra. E os vetores vão apontar sempre para o átomo mais eletronegativo. O que eu vou ter aqui? A soma desses dois vetores vermelhos vai dar um vetor soma, então um vetor μ resultante aqui diferente de zero. Esse vetor me indica que a região que é negativa é lá a região do enxofre. Esse é o polo negativo, enquanto os hidrogênios são os polos positivos dessa molécula. Isso significa que outras moléculas de H2S, elas podem se alinhar aqui, muitas outras, inclusive, e fazer interações do tipo dipolo-dipolo, o positivo de uma molécula com o negativo da outra e assim por diante. Eu posso ter diversas moléculas de H2S, vou colocar mais uma aqui, sempre interagindo dessa maneira, ó, negativo de uma molécula com positivo de outra e assim por diante. Negativo, positivo, e aí eu vou tendo, né, uma formação de uma organização espacial ali de moléculas no estado líquido ou no estado sólido, isso vai acontecer. Óbvio, mais intensamente no estado sólido, porque as moléculas estão mais próximas, estão mais unidas, existe uma interação mais forte, mas no estado líquido também existe, certo? O que acontece, então, é que quando há mudança de fase, né, quando a substância passa do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, o que é rompido, né, o que ocorre é que as interações intermoleculares vão se rompendo. São essas interações aqui, ó, que se rompem quando a substância, por exemplo, vira gás, né? Essas interações se quebram ali, né, se desfazem e a molécula passa para o estado gasoso e assim por diante. Bom, segundo caso, as ligações intermoleculares, elas podem ter o nome de ligação de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é um nome mais antigo. É ainda usado em alguns livros, mas a gente costuma chamar de ligação de hidrogênio porque ela é tão forte que quase equivale a uma ligação covalente. Mas quando que acontece, né, a ligação de hidrogênio?
Em moléculas polares também, então é um outro tipo de interação para moléculas polares, é necessário então que tenha uma região positiva e uma negativa na molécula, mas essa região ela tem que ter, né, uma carga ali, uma densidade de carga muito grande. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com o HF. O HF é fácil de desenhar, então eu já vou colocar linear, né? Lembrando que a geometria é importante, mas moléculas com 2 átomos são todas lineares. E aqui, gente, existe um vetor que aponta do flúor, do hidrogênio para o flúor. O vetor sempre aponta para o átomo mais eletronegativo e o flúor é o mais eletronegativo da escala. Enquanto o hidrogênio, entre os ametais, ele é o menos eletronegativo, ou seja, o dipolo aqui ele é muito intenso. A região do flúor ela é muito carregada negativamente, enquanto a região do hidrogênio é muito carregada positivamente. Se outras moléculas se alinharem aqui, por exemplo, eu estou fazendo assim meio tortinho, porque uma molécula nunca vai chegar reta na outra, né? A gente tem que pensar que espacialmente as moléculas vão se organizando, e aí, ó, um átomo de flúor vai se aproximar do átomo de hidrogênio, o flúor negativo, hidrogênio positivo, e vai acontecer uma atração entre esses polos. Só que essa atração ela é mais intensa do que a dipolo-dipolo que a gente acabou de ver. É uma interação entre região positiva e região negativa da molécula, sim, mas é uma interação forte. Essa interação que está ali destacada em vermelho é o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular, ela acontece de uma molécula com a molécula vizinha, com a molécula que está do lado, e essa ligação ela é muito forte, ela é mais intensa que o dipolo-dipolo. Quando que essa interação acontece? Bom, em moléculas polares, mas numa situação especial, quando nessas moléculas eu tiver hidrogênio, que é um átomo extremamente com eletronegatividade extremamente baixa, ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, que são os 3 átomos mais eletronegativos que nós conhecemos. Ou seja, quando há uma diferença muito grande de eletronegatividade, as moléculas são muito polares. Isso faz com que a interação delas com outras moléculas iguais a elas, né, sejam muito fortes. Essa interação forte, mais forte que o dipolo-dipolo, a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, os 3 exemplos que estão citados ali em cima são moléculas conhecidas, mas é óbvio que eu vou focar na água porque ela é a molécula importante para a gente em todos os sentidos. A molécula de água tem geometria angular, isso tem que saber. A gente já sabe que o oxigênio é muito eletronegativo, então nem vou fazer os vetores. Eu já sei que na região do oxigênio eu tenho polo negativo e aqui, ó, os polos positivos. Outras moléculas de água vão se aproximando e essas moléculas que também possuem, né, seus dipolos, vou fazer uma molécula de água aqui meio tortinha, ó. A região negativa dessa molécula vai interagir com a região positiva da outra. Essa interação é muito forte e outras moléculas vão se aproximando e também realizando essas interações, e a ligação de hidrogênio ela é muito característica na água, ela é muito importante. Ela faz com que as interações entre as moléculas sejam tão fortes que a água tem um ponto de fusão e ebulição alto para uma molécula desse tamanho. Então, esse é um exemplo com a água, e eu teria também ó, o NH3, que é uma molécula piramidal, vamos ver se, né, tem que lembrar a geometria. Os vetores todos apontam para o nitrogênio, então essa é a região negativa e os hidrogênios são as regiões positivas. E aí outras moléculas de amônia vão se alinhar com essa e vai haver atração entre polos positivos e negativos, espacialmente organizados ali, e a gente vai ter as ligações de hidrogênio. Então, o destaque importante que eu quero dar é esse, ó, a ligação de hidrogênio não é a ligação dentro da molécula aqui, não. Essa é a ligação covalente, que a gente representa pelo tracinho. A ligação de hidrogênio é essa aqui, ó, entre uma molécula e outra. A ligação de hidrogênio mantém essas moléculas unidas no estado sólido e no estado
líquido. No estado gasoso, essas interações vão se romper para que as moléculas fiquem livres, né? No estado gasoso, as partículas, as moléculas ficam livres. Então, olha só, queria só que vocês observassem nessa figura aqui do lado, porque tem uma representação interessante, ó. A água, gelo e a água líquida. A água líquida tem uma organização espacial bem bonitinha, mas a água gelo ela é mais organizada. No gelo, a gente tem a formação do que a gente chama de cristal, né? A organização cristalina, perfeita das moléculas, umas ao redor das outras ali, formando o gelo. Então, o que mantém as moléculas de água e de amônia, enfim, esses exemplos que eu dei aqui, é a ponte ou ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é o nome mais atual, tá bom? Então, olha só, vamos recapitular. Moléculas polares podem fazer dipolo-dipolo, que foi o que nós vimos anteriormente, e se elas forem moléculas muito polares, tiverem uma situação especial, onde o hidrogênio está ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, essas moléculas polares farão interações do tipo ligação de hidrogênio, que é mais forte do que a primeira, mais forte que o dipolo-dipolo. Então, essas duas interações são para moléculas polares, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. Agora vamos discutir, né, o que acontece, né, o que mantém as moléculas apolares juntas, né, que interação que deve aparecer. Bom, como o nome já diz, as moléculas apolares, elas não apresentam polo. Não tem polo positivo, não tem polo negativo, não existe um dipolo nessas moléculas naturalmente. Bom, vou fazer um desenho aqui, porque tem dois exemplos de moléculas apolares e eu quero mostrar o CO2, que é muito conhecido para a gente. Vou colocar a fórmula eletrônica, porque aqui os elétrons vão desempenhar um papel muito importante. Vou fazer aqui, ó, compartilhamento de elétrons, outro átomo. Essa molécula é linear. Essa geometria ela é responsável pela polaridade também. Lembram que um vetor para direita é anulado por um vetor para a esquerda aqui. Então, a soma de vetores, o vetor momento dipolar resultante para essa molécula é zero. Ela não tem polo. Bom, o que significa não ter polo? Não tem carga e não pode atrair outras moléculas. Mas a gente tem que lembrar que os elétrons são cargas negativas. Eles estão ali ao redor da molécula, né? Os que estão participando de ligações, eles estão praticamente presos ali entre um átomo e outro, mas a gente tem outros elétrons aqui, que é o que a gente chama de nuvem eletrônica. São os elétrons que essa molécula possui. Essa nuvem eletrônica, ela não está parada, ela pode se movimentar de um lado para o outro na molécula. Essa movimentação de elétrons pode gerar dipolos instantâneos. Como que isso funcionaria? Mais ou menos assim, ó. Na molécula de CO2, nela paradinha, bonitinha, os elétrons estão distribuídos igualmente, mas e se momentaneamente os elétrons vierem aqui, para o lado direito? Eu vou ter uma densidade de elétrons maior aqui, então eu vou acabar tendo uma carga negativa se formando aqui momentaneamente, enquanto o outro lado que fica com falta de elétrons fica com uma carga positiva. Isso é o que a gente chama de dipolo instantâneo, é a movimentação natural dos elétrons que pode provocar essa formação de cargas. Ao mesmo tempo que, minutos depois, segundos depois, esses elétrons eles podem voltar para a posição de origem, que é o mais comum, né, de acontecer, os elétrons vão voltar. E aí, gente, essa nuvem eletrônica, ela pode se deslocar, por exemplo, toda para o lado de cá, de baixo, e essa região aqui ficar toda negativa e a de cima toda positiva. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é que o movimento dos elétrons pode gerar dipolos momentâneos, a gente chama de dipolos instantâneos, na molécula. O que acontece é que, momentaneamente, essas moléculas que estão com os elétrons concentrados numa região podem induzir dipolos em outra molécula. Então, uma molécula que está aqui, ó, deixa eu fazer outro CO2 aqui embaixo. Ela pode ser influenciada ou induzida pela molécula lá de cima. Essa carga positiva que está concentrada aqui do lado esquerdo da molécula de cima pode afastar os elétrons da molécula de baixo. Aliás, afastar não, gente, desculpa, atrair os elétrons da molécula de baixo. E essa movimentação dos elétrons
péssimo desenho, deixa eu arrumar aqui. Essa movimentação de atração aqui dos elétrons para cá, os elétrons com carga negativa aqui vão ser atraídos pela molécula de cima, gerando carga positiva lá embaixo. Isso pode gerar dipolos em outras moléculas, em outras, nas moléculas em volta, enfim, isso pode ser um movimento em cadeia que gera dipolos instantâneos numa molécula que são induzidos por dipolos em outras moléculas e assim por diante. O nome dessa interação, que ela acontece pela movimentação aleatória dos elétrons, é o dipolo instantâneo, dipolo induzido. O que acontece é que esses elétrons eles podem voltar para a posição, a molécula lá de cima pode deixar de ter o polo negativo ou positivo ali, e o que acontece? As moléculas se separam. Essa interação pode ser rompida com facilidade. Ou seja, essa movimentação espontânea dos elétrons produz dipolos que são desfeitos, que são refeitos novamente, e isso vai acontecer em qualquer molécula que tem elétrons. Ah, então nas moléculas polares também acontece? Sim, mas lá, como eu tenho dipolo-dipolo e a ponte de hidrogênio que é mais forte, essas interações aqui, elas são descartadas, são menos importantes, mas elas ocorrem em toda molécula que contém elétrons. Essa distorção da nuvem que ele fala aqui, ó, essa movimentação aleatória dos elétrons gera dipolos. Nesses momentos, então, tem uma forcinha aqui acontecendo que atrai, essas moléculas se atraem. E é uma interação fraca, extremamente fácil de romper. Ou seja, essas interações em moléculas apolares, elas são muito simples, muito fáceis de ser desfeitas, fazendo com que essas substâncias não se atraiam muito. Uma molécula não atrai muito a outra. Ou seja, nas moléculas apolares, as interações intermoleculares são fraquíssimas. A gente vai chamar de dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é um nome comprido. A gente pode chamar de forças de Van der Waals, que é um cientista que estudou esse tipo de interação, né? Essa movimentação de elétrons ali, essa força fraquinha, ele chamou de forças de Van der Waals, ou forças de dispersão de London, que é o nome de um outro cientista. Então, quando ele falou forças de dispersão, ele está querendo dizer que são as forças geradas pela movimentação dos elétrons na molécula que produzem dipolos instantâneos e dipolos induzidos ali, e são interações fracas. Moléculas apolares vão interagir por forças de dispersão. Certo? Aí vocês podem escolher o nome. Pode chamar de forças de Van der Waals, pode chamar de forças de dispersão ou dipolo instantâneo e dipolo induzido. O importante é saber que elas são mais fracas do que as interações das moléculas polares e fazem com que as moléculas apolares se atraiam menos, né? Com menos intensidade. Bom, esse quadro ele só reforça aquilo que eu acabei de falar, da intensidade das ligações. As interações mais fortes são as interações de moléculas polares. A ligação de hidrogênio, ela tem a maior intensidade, enquanto o dipolo-dipolo ele é forte também, mas menos que a ligação de hidrogênio, e as forças de dispersão são forças fracas, mais fáceis de romper. Por que esse mais fáceis de romper é importante? Porque quando uma molécula muda de estado físico, passa do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, são essas interações, são essas forças que precisam ser rompidas. Então, uma molécula com uma interação forte vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição altos, porque será necessário dar muito calor, ou seja, a temperatura precisa ser muito elevada para que essas substâncias, né, essas moléculas, se separem. Quando a interação é fraca, do tipo dispersão, por exemplo, ela é mais fácil de ser rompida, eu não preciso de tanto calor, de tanta energia para romper essa ligação. Isso faz com que aquelas substâncias apolares costumem ter pontos de fusão e ebulição menores. Isso dá para a gente ver nessa tabelinha. Eu acho que essa tabelinha ela é importante para fazer esse tipo de comparação. Vamos lá. A primeira molécula é o F2. Eu vou fazer ela fora do quadrinho para vocês observarem. Ó. Como que é o F2? É um F ligado ao F, dois átomos iguais, essa molécula é apolar. Assim como o Cl ligado ao Cl também é apolar. Aí eu tenho Br com Br, apolar, I com I, apolar.
Se uma questão perguntasse qual interação essas moléculas fazem, interação intermolecular, vocês teriam que dizer que são interações do tipo forças de dispersão, porque as moléculas, as 4, são apolares. Tá, se todas fazem o mesmo tipo de interação, por que a temperatura de ebulição é tão diferente? Olha só, de menos 187 vai variando e chega a 184 positivo. Por que isso muda tanto? Porque as moléculas de F, Cl e Br, elas vão aumentando em tamanho, em massa molecular. Essa massa sai lá da tabela periódica. A massa do flúor, se a gente for procurar na tabela, vai ser 19. Como é F2, então é 38, então assim, é uma molécula pequena. A molécula de cloro tem átomos maiores e vai ser mais pesada. A molécula de iodo, então, muito mais. As moléculas, elas vão crescendo, os átomos vão ficando maiores e a quantidade de elétrons nessas moléculas também cresce. Lembra-se que a dispersão dos elétrons é que provoca, né, as forças de dispersão. Então, quanto mais elétrons a molécula tiver, quanto maior a quantidade de elétrons para se mover, maior vai ser a possibilidade de formar os dipolos. Moléculas com mais elétrons que se movimentam mais, né, dentro da estrutura da molécula, vão formar dipolos instantâneos com maior intensidade. Ou seja, o iodo, que é um átomo grandão com muitos elétrons, vai ser mais a molécula contendo iodo vai ser mais atrativa para as moléculas vizinhas do que a molécula contendo flúor, que é um átomo menor. Ou seja, o tamanho da molécula, a massa, quanto essa molécula pesa, vai influenciar e também a quantidade de elétrons que essa molécula contém também vai influenciar. Moléculas com muito elétron vai fazer o quê? Vai gerar dipolos instantâneos com mais facilidade. Então, olha só, o que está sendo mostrado aqui? Qual que é o destaque, né, dessa tabela aqui? Por que o flúor tem um ponto de ebulição tão baixo? Porque ele é um átomo pequeno, então o F2 tem poucos elétrons e a interação que essa molécula faz com as moléculas vizinhas é mais fraca. Logo, a temperatura de ebulição é baixa, eu preciso de pouca energia. Quando eu venho aqui para o iodo, né, vou pegar os extremos, que é uma molécula grande com muitos elétrons, ó, mais de 100, esses elétrons vão se mobilizando ali de uma região para outra da molécula, vão criando os dipolos instantâneos e esses dipolos vão atraindo as moléculas vizinhas ali e o que acontece? Fica mais fácil, mais difícil de separar uma molécula de iodo, de I2, da outra, ou seja, a energia necessária é maior, a temperatura de ebulição fica maior. Certo? Então, quando eu comparo moléculas que fazem o mesmo tipo de interação, por exemplo, aqui que as 4 são apolares, eu posso comparar a quantidade de elétrons em cada um. Quem tiver mais elétrons para se mobilizar, para se separar ali, formando os dipolos, maior vai ser a temperatura de ebulição, porque será mais difícil separar essas moléculas. Lembrando que a ebulição é passar do líquido para o gasoso. Bom, uma outra situação importante aqui é a seguinte: quando eu comparo moléculas que têm o mesmo tamanho, ou seja, moléculas que têm a mesma quantidade de átomos, aqui tem 5 carbonos e 12 hidrogênios, essa aqui também. Então, uma não tem mais elétrons que a outra. As duas são apolares, tá? Esse tipo de molécula grande, nós não aprendemos a determinar polaridade. A gente viu em moléculas com até 5 átomos. Quando as moléculas são maiores, a questão, o exercício, ele tem que vir dizendo, olha, as duas moléculas são apolares ou são polares. Isso tem que vir se a molécula for maior. Mas, enfim, as duas moléculas são apolares, elas vão interagir por forças de dispersão de London, moléculas apolares fazem isso, mas elas não são idênticas, né? Tanto é que a temperatura de ebulição é 10 para a primeira e 36 para a segunda. Mas eu falei no slide anterior que o tamanho da molécula importava, e agora as duas têm a mesma quantidade de átomos, como é que eu diferencio uma da outra? E aí a gente vai pensar uma coisa chamada área ou superfície de contato. Porque para uma molécula se transformar, né, uma substância se transformar em líquido ou em sólido, precisa ter proximidade, atração entre as moléculas. Essa primeira molécula aqui de cima, se outra molécula se aproximar dela, e eu estou falando de outra molécula igualzinha, né, ó, mesma coisa, igualzinho, igualzinho. O que acontece? As interações dipolares vão acontecer
onde os elétrons forem se acumulando e vai ter ali, ó, uma molécula consegue se aproximar bem da outra, porque ela tem bastante área superficial, dá para fazer um monte de interação. Agora, a molécula do lado esquerdo, ela é uma molécula mais ramificada, ela tem vários bracinhos aqui, ó. É mais difícil aproximar todas as partes dessa molécula aqui da molécula vizinha, porque não tem tanta área de contato. Eu posso aproximar? Posso, pode ter interação aqui, eu posso aproximar outras, mas a molécula ela não permite essa aproximação tão fácil quanto essa outra, que dá para aproximar outra aqui embaixo. Aqui não, sobram espaços entre as moléculas. As interações que se fazem aqui são menos intensas do que na molécula lá de cima, da molécula do lado direito. Ou seja, eu estou dizendo que quando uma molécula se aproxima bastante da outra, a interação é mais forte. Quando uma molécula consegue se aproximar pouco da vizinha, por causa da geometria dela mesmo, da organização espacial, eu vou ter uma dificuldade de aproximação, então eu vou ter uma facilidade para quebrar essa ligação. É mais fácil vir aqui, né, e quebrar essa interação aqui, do que quebrar muitas interações que ocorrem naquela molécula do lado. Por isso que a temperatura de ebulição da molécula da direita, do pentano, é 36, enquanto a outra é só 10. Então, ó, vou ler com vocês. A molécula do dimetilpropano, a molécula da esquerda, tem uma forma mais compacta, ou seja, menos alongada. É mais difícil de uma molécula se aproximar da outra. Mas isso faz com que as forças de dispersão de London sejam mais intensas no pentano, na molécula da direita, que consegue se aproximar de forma mais efetiva, né, de uma maneira que mais partes das moléculas entrem em contato e tem um ponto de ebulição maior. De um modo geral, as moléculas de tamanho próximo, que é o caso dessas duas aí, as interações de polo é mais intensa que as forças de London. A gente já sabe que se ela fosse polar, as interações seriam de polo. Isso significa que entre duas substâncias com moléculas de tamanhos próximos, tá vendo? Ó, se eu for comparar moléculas de tamanhos próximos, se uma for polar e a outra for apolar, a polar vai ter maior temperatura de ebulição. Então, assim, primeiro a gente compara o tipo de interação. Se uma for polar e a outra apolar, a polar interage melhor porque forma os dipolos. Agora, se as duas forem apolares, ou se as duas forem polares, aí eu vou comparar a partir do tamanho. Moléculas maiores interagem melhor. Ah, mas e se elas tiverem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de átomos, como aconteceu aqui? Aí eu vou partir para como uma molécula consegue se aproximar da outra. Aquela que conseguir se aproximar melhor, os átomos todos conseguirem ficar mais pertinho, vai ter temperatura maior de ebulição, porque tem mais área superficial para ocorrer interação. Certo? Aí tem essa comparação só é válida para as moléculas similares, porque assim, eu não posso comparar uma molécula, por exemplo, de água, que é H2O, com uma de glicose, que é C6H12O6. Por quê? A diferença entre essas moléculas é absurda, então não dá para fazer comparações. Bom, esse gráficozinho, ele é muito clássico e cai em muitos exercícios, então eu vou mostrar mais ou menos como que seria a análise dele. A primeira coisa é observar que no eixo Y eu tenho a temperatura de ebulição de algumas moléculas e no eixo X eu tenho uma tal de massa molecular, que eu vou explicar para vocês como que vocês encontram. Na tabela periódica, vocês vão encontrar que o hidrogênio tem massa 1. A gente aprendeu a ver isso, a massa do átomo, né? A gente tem que a massa do hidrogênio é 1. E a massa dos demais átomos aqui, a gente vai pegar na tabela, o flúor tem massa 19, então pega essa informação. O cloro tem massa 35,5, quase 36, eu vou arredondar. O bromo tem massa 80 e o iodo tem massa 127. Bom, quando eu olho a massa das moléculas, então eu vou lá, ó, hidrogênio com flúor. O HF vai ter massa dos dois juntos 20. O HCl, massa dos dois juntos, 37. HBr, massa dos dois átomos juntos, 81. E o HI, massa dos dois juntos, 128. Por que eu estou olhando isso? Porque ó, ele está mostrando que a massa vai crescendo. E faz sentido, ó. Aqui é 20, depois do HCl 37, então a massa cresce e a temperatura está lá no eixo Y. Vamos observar. Olha só. A gente já viu que dá para comparar
as interações e depois o tamanho das moléculas. Vamos ver primeiro quais são as interações. O HF faz interação do tipo ligação de hidrogênio. Ah, da onde você tirou essa informação? Bom, o HF é uma molécula, deixa eu terminar de escrever aqui. O HF é uma molécula polar, aliás, todas são polares, só que o HF tem aquela condição especial, onde o hidrogênio está ligado ao flúor. É uma molécula extremamente polar e ela faz ligação de hidrogênio com as moléculas vizinhas. Agora, o HCl, o HBr e o HI, eles têm hidrogênio, mas nenhum desses três casos traz o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, que seriam condições para fazer a ligação de hidrogênio. Então, todas essas aqui vão fazer a interação do tipo dipolo-dipolo. O dipolo-dipolo, ele é mais fraco do que a ligação de hidrogênio. Isso justifica o HF ter a temperatura de ebulição maior, porque ele faz a interação mais forte. A ligação de hidrogênio é mais forte que as outras. Agora, o dipolo-dipolo ocorre nas outras três. Como que eu explico que o HCl está aqui embaixo e depois vai aumentando para o HBr e o HI? Bom, o tamanho dessas moléculas vai aumentando. A molécula de HCl tem 37 de massa. A molécula de HBr tem massa maior, logo tem mais elétrons que podem se mover e gerar os dipolos, ou seja, essa distorção, essa movimentação da nuvem eletrônica ela é mais intensa no HBr, logo ele faz mais interações dipolo-dipolo. Logo, é mais difícil separar essas interações, ó, a temperatura de ebulição dele é um pouco maior do que do HCl. E o HI? É pelo mesmo motivo. A quantidade de elétrons aumenta, né? A molécula tem mais elétrons, massa maior, isso faz com que a temperatura de ebulição vá se elevando. Então, no primeiro caso, eu tenho que o HF, sozinho ali, ele está lá em cima por quê? Porque ele faz uma interação mais forte que as demais moléculas. Agora, entre as outras moléculas, a comparação está em relação à massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de interação intermolecular que essa molécula faz, mais difícil separá-la das moléculas vizinhas, maior a temperatura de ebulição, certo? Esse tipo de gráfico aparece muito em exercício e é importante saber analisar. Então, a gente compara o tipo de interação e depois o tipo de molécula, quais são os átomos envolvidos, quantos elétrons, o que está acontecendo nessa situação ali de interação e qual é mais forte. Então, a molécula que faz interação mais forte aqui é o HF. Agora, entre essas outras, a gente vai ter o HI com interação forte porque a molécula é grande, e aí vai diminuindo, ó, de acordo com o tamanho da molécula. Certo? Então, essa é uma análise importante e vai ajudar muito na resolução de exercícios. Bons estudos!